Olá, meus amores e amoras, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre alta frequência. Eu vejo que muitas pessoas usam aí sem conhecimento e isso vai ajudar a evitar aí danos para a maioria das pessoas, né? A falta de conhecimento traz muitos danos. Então vamos lá. Essa é a alta frequência, ela é uma técnica bem antiga em que se utilizam aí eletrodos de vidro, né, em uma corrente alternada de alta frequência. E dentro desse eletrodo de vidro existe aí o gás com propriedades físico-químicas aí que facilitam aí a transmissão da corrente para o outro extremo do eletrodo. Esse gás, ele pode ser argônio, neônio ou também xenônio, tá? E quando ele é submetido a uma carga elétrica, ele produz aí um faiscamento e esses gases são transformados aí em ozônio. Então, os benefícios da alta frequência está ligado aos benefícios do ozônio, tá? A alta frequência, ela é bactericida, é fungicida, oxidante, diatérmico também e hemostática. E o efeito da corrente da alta frequência, ela gera calor, né, e aumenta aí o fluxo sanguíneo que resulta na melhora da oxigenação da pele. E também pode ser utilizado aí por esteticistas na área facial, por terapeutas capilares para as suas terapias, por podologia, pós-depilação. Então usamos bastante para fechar feridas locais que estejam inflamadas, pós-procedimentos estéticos para amenizar ali a irritação no local, né, entre outros, tá? Então, assim como vários aparelhos, a autofrequência também tem contraindicações, tá? Eu vejo profissionais usando sem nenhum cuidado, sem preenchimento da ficha de anamnese, tá? E isso é completamente anti-operacional. A autofrequência não é inofensiva, tá? Porque nós estamos falando do ozônio, ao qual é proibido para pessoas diabéticas, hipertensas, pessoas que usam marca-passo, que têm problemas cardíacos. Para doenças é preciso uma liberação médica para utilizar nesses pacientes ou nesses clientes, tá? Então, desde já, eu resumo aqui que não é indicado para quem tem essas doenças crônicas e todo cuidado é pouco, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cada eletrodo, tá? Para ficar mais fácil aí vocês estarem entendendo, tá? Esse aqui nós chamamos, é o eletrodo, né? Geralmente a gente acopla, tá? Se o seu aparelho for de cabine, deixando bem claro, tá? Porque hoje a gente tem aí alta frequência também portátil, tá? Esse meu aqui, ele é de cabine, ele tem uma cabine e eu vou estar mostrando para vocês, ó. Para retirar o eletrodo, a gente segura assim, tá? Para não ter perigo de quebrar, porque depois do eletrodo quebrado já era, não tem o que fazer. Então a gente segura e força para cima, tá? Mesma coisa para encaixar. Nunca segura assim porque você pode quebrar. Então esse aqui é o pente, tá? Vou mostrar outro para vocês. Esse aqui, ó, é o saturador. Esse aqui é o saturador, olha como ele é, ó. Tá vendo? Então, o saturador, a gente coloca no local, a cliente vai segurar dessa maneira aqui, tá? Nesse eletrodo, ela segura. Se for na parte facial, você vai dedilhando na face, em toda a face, e quando ela está ligada, você vai recebendo pequenos choquezinhos, assim, ó, na face, porque a energia vai estar nos seus dedos, tá? É muito interessante porque a alta frequência, ela libera também o cheiro do ozônio. Tem muitos alunos que também me perguntam, professora, mas como saber se um aparelho tem ou não tem ozônio? Assim como o vapor, né? É muito simples, pessoal. Todo o ozônio, ele libera um cheiro parecido com água sanitária. Então, é como se você misturasse uma água comum, tá? Destilada, bidestilada, mineral, ou algo até mesmo da torneira, a uma água sanitária pura. Ele vai ter aquele cheirinho, sabe? Que não é tão forte, mas ele vai liberar esse cheiro de água sanitária. Então, quando você tá passando a alta frequência em seu paciente cliente, você vai sentir esse cheiro, tá? Muito comum também, gente, esse cheiro, o gosto de ferro também vir na boca, tá?
Tem clientes que quando passando ali a alta frequência, é bom você perguntar se tá tudo bem, porque ela vai sentir esse leve gosto de ferro, como se fosse gosto de sangue. É muito normal, tá? Isso aí realmente é do ozônio, tá? Então esse aqui, como eu já expliquei, é o saturador, é de segurar, tá? Depois do saturador, nós temos, deixa eu conseguir aqui pegar, o forquilha. Esse forquilha aqui, ele é bastante utilizado por esteticistas, né? Para terapia facial também, porque ele consegue pegar locais, ó, que fica com ampla facilidade de uma ponta para outra. Então você consegue ir nas laterais, fazer pescoço, colo. Então ele é um facilitador, tá? Todos os eletrodos, eles vão aí te dar a mesma função. Porém, alguns eletrodos, eles têm essa de que dependendo aí da localidade, né? Esse aqui é o cebolinha, tem o maior que ele, tá? Que ele é o cebolão, né? Tem o cachimbo também, que ele parece um cachimbo, que eu não tenho ele, porque eu não trabalho com ele, né? Não é todos os aparelhos que você vai comprar e vai encontrar que vem todos, tá? Tem aparelho que você compra que vem 2, 3 eletrodos, e isso é muito normal, tá? Depois disso, a gente também tem o cauterizador. Deixa eu ver se eu consigo... consegui. Olha só, esse é o cauterizador. Eu costumo usar muito, por exemplo, para terapia capilar, se eu encontro alguém com uma ferida e eu preciso cauterizar o local. Então, aonde eu encontro a ferida no couro cabeludo, eu vou encostando, ele vai pegar pequenas faíscas e vai jogar até o local, tá? Então, ele consegue fechar. Por exemplo, se você pegar uma espinha, a espinha, ela está aberta, ela foi mexida, você vai evitar uma inflamação dessa espinha. Então, você vai cauterizando o local, porque o bico, ele é muito fininho, ó. Ele é muito fino, então você consegue fazer isso sem problema nenhum, tá? Eu coloquei aqui em um papel alguns que eu não tenho, tá? Todos. Ó. Então, aqui a gente tem um pente, né? Eu já mostrei pra vocês. Esse rolinho aqui eu não tenho, tá? Geralmente as pessoas usam muito pra facial. É um rolinho mesmo, onde você vai tendo essa declinação de subir e descer. O cachimbo que eu citei pra vocês, o cachimbo parece um cachimbo, gente. É igual. Aí tem um cachimbinho, cachimbo médio e o cachimbo grande, tá? O cauterizador, mostrei pra vocês. O saturador também mostrei pra vocês, né? Que é o de segurar. E temos também aqui o rabo de peixe. Esse rabo de peixe, gente, a ponta dele parece o rabo de uma sereia, tá? O rabo de um peixe, tá? Por isso que o nome dele é rabo de peixe. Tem o cebolinha, como eu mostrei pra vocês, tá? Tem o cebolão, que é maior. E tem o forquilha, tá? Tem uma gama de muitos outros, tá? Aqui no Brasil eu sei que a quantidade de eletrodos tá um pouquinho difícil de encontrar, mas você também não precisa de tudo. Eu também recebo muitas perguntas de alunos que dizem assim, professora, como a alta frequência eu vou usar? Eu posso usar no começo de uma terapia, eu começo no fim de uma terapia ou no fim de uma terapia. Eu vou falar uma coisa para vocês que vai servir tanto para face, corporal e capilar, tá? Isso aí vai depender. Vai depender do quê? Vamos supor que você vai atender alguém que ela esteja com uma lesão aberta. Você pode usar no início, no meio e também no final, porque você precisa cauterizar esse local. Professora, eu não tenho um cauterizador. Você pode usar qualquer outro, tá? Outra coisa muito interessante da alta frequência é que as pessoas têm mania de utilizar só assim encostando na pele, ó. Vai encostando na pele. Não tem outra técnica, gente. É só você pegar, fingir que vai encostar, assim, ó, e ele vai pegar e vai começar a sair pequenas faíscas e essa faísca vai direto para sua pele. Ele cauteriza com uma velocidade muito maior se você não encostar, tá? Porque essa faísca de direção, que a gente chama, a faísca de direção, ela vai encostar somente na pele. Então, por exemplo, você quer marcas de expressão, eu tenho um pouco de marca de expressão aqui,
tá? Eu tenho um pouco de marca de expressão aqui para fazer levantamento. Então, você não encosta, você pega assim na pele e vai como se você fosse encostar, mas não fosse. Vai enganar o seu cauterizador, tá? Ou o seu, qualquer que seja dos eletrodos. Então, você vai fingir que vai encostar e não vai encostar. Então, a faísca, ela vai chegar até o ponto que você quer, tá? Outra coisa bem interessante é saber, professora, se eu for usar no final, é mais importante? É mais importante, principalmente porque você fez toda uma terapia, no final com o cabelo seco, com o couro cabelo seco ou com a pele seca, você passa alta frequência, principalmente porque a alta frequência, ela tem o fechamento de poros, então é como se você abrisse uma porta suja, tá? De uma casa, vamos supor que você vai fazer uma faxina, você abriu a porta, você fez toda aquela limpeza, toda aquela faxina e agora você vai o quê? Secar o local. Vamos supor que você vai usar um minoxidil ou uma loção facial, deixa ela secar e depois você vem com alta frequência, é como se você fechasse a porta do que você limpou, tá? Então, é a finalização alta frequência, tá? Lembrando que essa pessoa não pode ter um problema crônico de saúde, tá? Se for assim, a gente não utiliza. Ah, professora, mas é proibido? Sim, é proibido enquanto não houver estudos científicos que comprovem que nós podemos utilizar. Aí sim, então nós vamos respeitar esse tempo. Se amanhã, como as coisas mudam muito, se amanhã tiver um estudo científico dizendo que nós podemos usar em quem é diabético, quem é hipertenso, quem tem problema de coração, a gente vai utilizar. Mas vamos parar com essa mania de estar comprando o aparelho na internet sem saber usar, tá? Há um tempo atrás, quem me conhece sabe que eu já coloquei até nos grupos, né? Recebi um paciente, tá? E eu preenchi a ficha de anamnese dele, não foi ninguém, não foi secretária, não foi ninguém. Foi eu que preenchi a ficha de anamnese, onde ele me disse que não tem nenhum problema de saúde. Já passou por alguma cirurgia? Não. E ele mentiu pra mim, porque tem algumas pessoas que não é porque queiram mentir, às vezes esquece, tá? Passou muito tempo e as pessoas esquecem. E ele tinha marca-passo, tá? Então, coloquei o vapor de ozônio, né? Logo em seguida, uma das meninas ligaram o micro-ondas e começou ele a ficar roxo, né? A boca ficou roxa, ele ficou começando a se tremer. Então, é agoniante, eu não quero que ninguém passe por isso. Gente, não façam para vocês não passarem por isso, tá? Se eu soubesse, na hora da ficha de anamnese, com certeza eu não colocaria um vapor de ozônio nele, tá? Então, isso que eu faço aqui é um alerta, tá? Se não entende, procura artigo científico. Todo mundo tem. E eu vou dizer mais uma coisa pra vocês, tá? Procurem artigo científico de fora do Brasil, tá? Nós temos estudos, artigos científicos nós ainda não temos aí o bastante nessa área, né? Mas os artigos científicos, eles são bem mais claros, porque eles falam a quantidade de pessoas que participaram daquele evento, a quantidade de ativos que foi proposta para eles estarem utilizando, quantas sessões foram feitas, resultado de antes, depois e média de intervalo, tá? Então, artigo científico é muito melhor para se trabalhar. Então, qualquer dúvida que tem, vai no Google Tradutor e procura um artigo científico, tá? Para que trabalhe aí com segurança. Então, a gente sempre tem que trabalhar em cima de artigos científicos. Não é fulano me disse, eu aprendi dessa maneira. A gente tem que tirar isso e nunca pode parar de estudar, tá? Porque as coisas estão mudando a todo momento. O que a gente tem que trabalhar é com segurança. Pessoal, em relação a cabelos cacheados, se for finalizar, para não perder o cacho, porque a gente sabe que depois da finalização é complicado para não se perder o cacho. Então, você pode fazer o quê? Você pode pegar um eletrodo, assim, tá? Não precisa ser o pente, porque todos vão fazer o mesmo efeito. Você vai abrir o cabelo aos poucos e vai passar o eletrodo, porque senão o pente vai desmanchando, né? Aquilo que você já fez, a finalização, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar com vocês sobre a intensidade, então eu vou ligar aqui, tá?
Ó, o barulho. Ele está no mínimo, o meu, tá? E agora eu vou aumentando pra gente ver até onde ele chega, tá? O máximo, o mínimo, máximo, mínimo. Para sua cliente não ter susto, vou falar assim, tá? Não ter medo, começa no mínimo. Ó, comecei no mínimo dos mínimos. Manda ela segurar o eletrodo dessa maneira e você vai aumentando aos poucos, ó. Eu coloquei no médio, tá? Ele tá bem no meio. Dá pra ver o meu dedo bem laranja, não dá? Então, esse dedo que está bem laranja é porque ele está recebendo mais o gás, tá bom? Então, para você trabalhar, começa pelo mínimo e depois você pode ir aumentando, tá bom? Vou desligar aqui, tá tudo certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos trabalhar com responsabilidade, tá? Eu quero que todo mundo trabalhe, mas que trabalhe com responsabilidade. Atualmente eu vi uma pessoa trabalhando na área da estética com depilação, ela terminou a depilação e ela usou alta frequência. Mas vamos supor que a pessoa que ela estivesse utilizando fosse cardíaca. Se tivesse um marco-passo, entendeu? Uma das minhas pacientes um dia precisou ir para outro estado e disse assim: por quem eu vou ser cuidada, Raquel? Você me indica alguém? E olha, eu indiquei uma das minhas alunas. Eu vou dizer por quê, tá? Porque eu vejo muitos profissionais, isso eu escutei por boca de outras pessoas, que não fazem nem a ficha de anamnese, que não fazem nenhum dos testes sensoriais, que não fazem o teste de alergia, que é obrigatório, tá? Então não tem como a gente confiar em pessoas que se dizem capacitadas sem preencher uma ficha de anamnese. A ficha de anamnese é o mínimo que você pode fazer em qualquer atendimento. Você precisa ter essa conversa com seu cliente, entender tudo o que ele está precisando, tudo o que ele está passando, porque você entendendo e escutando ele é o que você vai fazer de protocolo para poder conseguir ajudá-lo, tá bom? Então vamos trabalhar com responsabilidade. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama no direct, que sempre que eu tenho um tempinho eu vou lá e respondo, tá bom? Um beijo no teu coração.